bilhões de reais. Pois é, pessoal, 11 bilhões de reais é o valor que saiu no último laudo de avaliação dos bens imobilizados aí da Oi, que a Oi possui a valor de mercado, um valor extremamente grande que inclui algumas linhas contábeis, tais como máquinas, equipamentos, infraestrutura, instalação, terrenos, construções e benfeitorias, imóveis de terceiros, veículos, móveis e utensílios, pegando até algumas linhas que não são propriamente do imobilizado, mas também do intangível. A gente tem aqui diversos valores que são colocados aqui para nós, e aí a gente vai dar uma olhada nisso daqui. Esse documento ele foi feito, já tem algum tempo que ele foi publicado aí no site de RI da Oi, mais especificamente naquela área relativa à recuperação judicial, mas tem muita informação aqui que ainda está atualizada, porque a Oi, a gente sabe, né, tem diversas questões pendentes, principalmente relativas à mudança da concessão para autorização, que impede, e também junto à recuperação judicial, que impedem que a Oi ela possa vender estes imóveis, esses imobilizados, todos esses ativos, na verdade, de uma maneira mais livre, né? Então tem muita coisa aqui que ainda está dentro do grupo econômico da Oi, pendente de ser vendido. Vamos falar um pouco sobre tudo isso daqui, vou contextualizar com vocês, né, esses termos, principalmente o termo aí de bens reversíveis, que isso causa dúvida em muita gente. Então, obviamente, eu já fiz um apanhado das principais informações e a gente vai analisar agora nesse vídeo. E se você está chegando no canal Investir Sempre, muito prazer, meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador investidor de Oi e tenho o canal Investir Sempre, onde eu trago diversos temas e assuntos relacionados à Bolsa de Valores, renda variável, ativos listados aqui no nosso mercado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda e nem de manutenção de ativos. Então já se torne membro do canal também. Além de se inscrever, se torne membro do canal. Venha fazer parte dos nossos grupos do Telegram e WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai gostar muito daquilo que você vai acompanhar conosco. Beleza, minha gente? Gente, então vamos lá. A primeira questão que a gente tem que falar é que esse laudo ele tem como data base 31 de dezembro de 22. Algumas coisas mudaram, né, de 31 de dezembro de 22 até agora, mas assim, algumas coisas, o resto, o grosso disso aqui não mudou porque a Oi ela não está podendo dispor livremente do seu ativo imobilizado, justamente porque esse ativo ele está entrelaçado ou na concessão ou então está relacionado aí com algum impedimento legal de venda por conta da recuperação judicial. E aqui, antes de eu comentar esses valores com vocês de vendas, principalmente o valor de mercado, né, de 11 bilhões, na verdade é mais de 11 bilhões de reais, vamos só contextualizar um detalhe a respeito dos bens reversíveis, que muita gente me pergunta a respeito disso, e isso é respondido nessas páginas iniciais desse laudo de avaliação, né? Então aqui eu já começo na parte que nos interessa. Com isso vem outro conceito importante que trata dos bens reversíveis, que são os bens indispensáveis à continuidade e à atualidade da prestação de serviços num regime público, dos quais, segundo o inciso 9 da Lei 9.472, estão obrigados a constar nos contratos de concessão. Nesse sentido, a legislação vigente estabelece que, extinta a concessão, retornem ao poder concedente, que aí no caso da Oi é a União, né? E quem está falando tudo isso aqui é a Ernst Young, tá no laudo que ela fez. Então retorne ao poder concedente, ou seja, a União no caso, todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário. Estes bens, segundo o artigo 101 da lei tal, dependem de prévia aprovação da agência reguladora, que neste caso é a Anatel, para sua alienação, né, sua venda, oneração ou substituição. Já aqueles bens não utilizados no objeto da concessão constituem patrimônio privado do concessionário, podendo deles dispor livremente. Vamos lembrar, né, gente, que a Oi ela é detentora aí da concessão do STFC. A Recuperando, no caso a Oi, tem a concessão das regiões 1 e 2 do Plano Geral de Outorgas, de acordo com o estabelecido no decreto tal, para a prestação de serviço de telefone fixo comutado, o STFC, o que a caracteriza como a maior concessionária de telefonia fixa no país em atuação no momento. Entretanto, tal concessão está prevista para encerrar em 31 de dezembro de 2025, o que acarreta diretamente no portfólio de serviços de bens, no portfólio de serviços e bens detidos pela BTSA.
Em 2019, a Lei 13.879 possibilitou a adaptação do sistema de concessão, regime público, para autorização, regime privado, onde a concessionária do regime aí da STFC pode optar por prestar o serviço em regime privado, convertendo o valor econômico associado à migração de regime em compromissos de investimento escolhidos dentre o rol de obrigações previstas pela Anatel. Dessa forma, recuperanda está pleiteando, né, a Oi no caso. Isso aí a gente já sabe muito bem, né? Tal adaptação, ou seja, a migração da concessão para autorização junto à Anatel, que já está na fase de análise da metodologia do cálculo do valor econômico associado à migração, né? Do regime jurídico. Caso a adaptação não seja implementada, o encerramento do contrato de concessão em dezembro de 2025, né, é tido como caminho natural, claro, desobrigando a recuperada a prestar aí o serviço telefônico fixo comutado e suas obrigações inerentes, bem como a reversão de posse dos bens reversíveis para o poder concedente. Em contrapartida, caso a adaptação para o sistema de autorização seja aprovada pela Anatel, o regime de reversibilidade dos ativos previstos na concessão seria extinto, né? Então você não tem mais que reverter esses ativos da concessão e seriam agora de propriedade da autorizatária, no caso da Oi, que deveria assumir os compromissos de investimentos e manutenção do serviço conforme acordado com a Anatel. Pois bem, então isso aqui é só para deixar bem claro, tá, gente? Essa questão aí dos bens reversíveis, que obviamente está totalmente associada ao regime de concessão ou ao regime de autorização, a depender de como daquele que estiver vigente sob a situação da Oi, né? Então todos esses pontos são muito importantes só para a gente deixar tudo isso claro. Bom, aqui no lado da Ernst Young, né, da EY, a gente vê um conjunto aqui, basicamente, né, numa classe inicial de bens imóveis, que eles vinculam para o caso da Oi, bens móveis e software, né? Aí aqui pegando inclusive um intangível, o software é um intangível. E outros que incluem aqui, como por exemplo, obras em andamento, enfim. Eles fazem cálculos pelo valor contábil, pelo valor residual contábil, né? Valor residual contábil, principalmente depois que você tira ali a amortização e depreciação, né? E aí se chega ao valor de mercado, segundo o cálculo, aí foi um amplo trabalho que a Ernst Young fez, né? Conversando com o departamento de engenharia da Oi, conversando com a administração da Oi, pesquisas de mercados, entrevistas, cálculos, utilizaram fórmulas aqui, enfim, e aí chegaram a esses valores de mercado, bem como valores de liquidação, tá? Bom, vamos por cada uma das linhas, que eu acho que isso aqui é importante, e aí a gente vai entender, né, de onde que a Ernst Young tirou esses, como que a Ernst Young contabilizou cada uma dessas linhas e chegou, né, quais os valores que a Ernst Young, depois de todos os cálculos, de toda a métrica, de todo o trabalho que ela fez, chegou a esses valores, né? Valor de mercado, valor de liquidação. Valor de liquidação é basicamente o quê? Valor de venda, né? Mas vamos lá. Na primeira linha, bens imóveis, a gente observa o valor de terrenos. A valor de mercado, a Ernst Young, ela calculou que a Oi tinha em 31 de dezembro de 22 aproximadamente 730 milhões de reais, o que poderia gerar um valor de liquidação de venda de 521 milhões. Construções e benfeitorias já estavam no valor de 5 bilhões 776 milhões, que a valor de liquidação daria o valor de 4 bilhões 125 milhões. Benfeitorias em imóveis de terceiros, valor de mercado 630 milhões de reais, valor de liquidação 450 milhões. Subtotal, nessa linha aqui de bens imóveis, daria o total de a valor de mercado 7 bilhões 137 milhões 10 milhões 449 reais e a valor de liquidação 5 bilhões 97 milhões 609 mil 889 reais. Já aqui na linha de bens móveis, e pegando até o software, né, que é ativo intangível, mas vai o software aí também, e vamos lá, linha de máquinas e equipamentos, a Oi, né, a valor de mercado, tem aí 869 milhões 332 mil reais, e é o mesmo valor em relação ao valor de liquidação. Infraestrutura, 160 milhões 429 mil 112 reais, valor de liquidação é igual. Instalações, 1 bilhão 675 milhões 285 mil 655 reais, valor de liquidação é igual. Equipamento de informática, 35 milhões 351 mil 375 reais, valor de liquidação também é igual.
Móveis e utensílios, mais 9.917.180, o valor de liquidação é igual. E veículos, R$761 mil, o valor de liquidação é igual. Intangível, aqui acabou de pegar, né? O intangível, tá, gente? Só para vocês saberem, contabilmente ele não é uma linha do imobilizado. E o intangível é uma outra linha, que é justamente de bens que não são tangíveis, não são palpáveis, né? Você não consegue pegar na sua mão um bem intangível. Exemplo de bens intangíveis. O software, igual eles colocaram aí, marcas e patentes são um outro exemplo. Direitos, né? Você tem um direito de alguma coisa, é um outro exemplo, tá? São bens intangíveis. Isso aí está contabilizado por R$52.153.332. Eu não sei se eventualmente tem pretensão da Oi de vender algum bem intangível que ela tem aí, tá? Bom, aqui nos outros a gente olha as obras em andamento, que a gente observa o valor de R$1.994.748.982, valor de liquidação é igual. Bom, se você for somar tudo, né, esses outros, mais os bens móveis, bem como software, mais os imóveis, a gente vai chegar no valor, aqui ó, subtotal ativos, tangíveis e software, no valor de mercado de 11.034.989.909 reais, que está aqui, tá? O que dá um valor de liquidação na monta de 8.995.589.350 reais, ou seja, a Oi conseguiria monetizar de tudo isso daqui, né, vender aí no mercado aproximadamente 9 bilhões de reais. Aqui, aí, gente, aqui a gente tem algumas coisas, tá? Bom, primeiro, tudo isso daqui, né, assim, é muito maior do que a gente imaginava. Que a Oi teria aí, na verdade, de bens, algo em torno de 2 a 4 bilhões, que seria, né, a valor de mercado, igual alguns falavam lá atrás. Não, né? A valor de mercado são 11 bilhões de reais. Entretanto, segundo o próprio laudo da Ernst, ela consegue monetizar algo em torno de 9 bilhões de reais. De lá para cá, deve ter vendido alguma coisinha ou outra, muito, né, assim, não sei, muito marginal. Mas vamos colocar numa perspectiva mais prudente que a Oi ela não venda esses 9 bilhões de reais, que ela venda algo em torno aí de 5 bilhões de reais, né? Gente, 5 bilhões de reais, eu estou sendo até mais prudente, é algo muito substancial, na minha visão, muito substancial, tá? Muito substancial. É claro que não se consegue vender isso de uma vez, vai se vendendo aos poucos, em blocos, né? Conforme a necessidade de caixa da empresa. Só que, eventualmente, ela pode vender 6, 7 bilhões disso aqui tudo. Eventualmente, o valor de mercado disso aqui que foi calculado pode até estar bem maior do que a gente imagina, do que foi calculado pela Ernst Young, a depender das condições de negociações que são realizadas aí da Oi para com potenciais compradores. O que importa a gente ter ideia, gente, é o seguinte, olha o tamanho, né? Olha o tamanho da questão, o tamanho desse imobilizado aí da Oi, o tamanho que é a empresa, o tanto de coisa que ela consegue juntar ou somar dentro da estrutura dela. Só para lembrar para vocês o seguinte, tá? Isso aqui em valor, principalmente quando a gente olha aqui nesse VOC que eles colocam, né? Que seria basicamente um valor contábil. Gente, isso aqui demonstra uma coisa. Tudo isso aqui é fruto, né? Que são os valores mantidos, ativos mantidos a valor contábil, né? Esses 100 e poucos bilhões de reais. Tudo isso daqui, gente, é fruto de uma super empresa, né? Uma super tele. A Oi, que há anos atrás era uma empresa, há uns 15 anos atrás, era uma das super empresas do Brasil, que estava ali pau a pau com Petrobras, Vale, a gente tinha a Oi. E obviamente a Oi ela foi na derrocada. Só que a derrocada de endividamento, aquela história toda que a gente já conhece. Só que fica um legado disso, né? E um legado importante disso é esses ativos aí tangíveis e intangíveis que vocês estão observando, que o valor de mercado tem em torno de 11 bilhões de reais, a valor de liquidação em torno de 9 bilhões de reais. Se a Oi vende metade disso, ou vende 60%, 70% disso, é um bom valor de entrada de caixa para ela, que vai ajudá-la muito a quitar suas dívidas.
Importante também, indo mais adiante aqui nesse laudo que a Ernst Young fez, deixa eu já ir descendo, aqui a gente vai, eu acho interessante e importante nós pegarmos algumas definições que são cruciais quando a gente vai entender esses bens, né, esses valores aí, bens móveis, o que está dentro de bens móveis, bens imóveis, enfim. E aí eu fiz um pequeno destaque, que nós estamos chegando aqui daqui a pouco, e aqui eu acho que é importante a gente saber o que está dentro dessa estrutura da Oi. Bom, dentro dos bens imóveis nós temos terrenos, né? Inclui os terrenos de propriedade da Oi, do cliente, construções e benfeitorias, inclui as edificações e benfeitorias realizadas nas propriedades do cliente, tais como pavimentação, cerca, muro, essa coisa toda. Benfeitorias em imóveis de terceiros, inclui as construções e as benfeitorias implementadas em propriedade de terceiros. Nos bens móveis e outros bens, o que nós temos ali? Máquinas e equipamentos, inclui todas as operações e equipamentos auxiliares utilizados no processo de transmissão de dados, tais como antenas, cabos ópticos, decodificadores, rádios analógicos e digitais, gerenciamento de rede. Nós temos aqui também, já indo mais para cima, na instalação, inclui os serviços e materiais relacionados às instalações de equipamentos de acesso, cabo óptico e custo last mile. Infraestrutura, inclui os serviços e materiais relacionados à infraestrutura de canalização subterrânea e climatização, equipamentos de energia, postes, torres. Equipamentos de informática, inclui os computadores, servidores, sistemas de rede e demais equipamentos relacionados aos computadores, tais como desktops, notebooks, switches, access points. Móveis e utensílios, né? Inclui mesas, cadeiras, arquivos, armários e todos os itens do mobiliário ou aparatos de uso em escritório. Veículos, inclui os veículos de passeio de pequeno porte, furgões e caminhões. Software, inclui os softwares comerciais e softwares customizados para os negócios do Grupo Oi. E outros que incluem ativos relacionados a obras em andamento, cujos intangíveis que não software e contas somente do balanço patrimonial. Muito provavelmente aquelas torres que a Oi vendeu lá para Highline, devem estar contabilizados aqui nesses ativos, nesses bens móveis. Mas beleza, você tira R$1 bilhão aí, você ainda tem algo em torno de 8 bilhões a valor de liquidação ou 10 bilhões de reais a valor de mercado que estão aí para serem potencialmente vendidos ou alienados. Eu também fiz uma pesquisa aqui, quando eu digitei cobre, dos cabos de cobre, né? E aqui, o que a Ernst coloca, né? Justamente na área de obsolescência econômica. Porque os cabos de cobre, pessoal, a gente tem que colocar em mente que isso estava sendo tratado contabilmente pela Oi como sucata, né? Ou seja, um ativo, não é nem ativo, né? É algo obsolente, né? Que é sucata, não tem mais nenhuma serventia. Isso foi negociado lá com a Vital, né? Então aqui que eles colocam, ó, a obsolescência econômica é a perda de valor causado por diversas condições externas do mercado, como baixa demanda de mercado para o produto, mudança do foco do mercado, indisponibilidade de transporte e excessos das regulamentações governamentais. A fim de atestar a existência de obsolescência econômica, realizamos pesquisas, a Ernst Young realizou, sobre o setor de telecomunicações no site da Anatel para entender como se comportou o mercado dos principais serviços do setor onde o Grupo Oi está inserido. Conforme disposto nos gráficos do capítulo Análise da Indústria, pode-se observar que desde 2014 o serviço de telefonia fixa e TV por assinatura sofre uma retração no número de acessos, o que corrobora com a atual estratégia da Oi na descontinuação dos ativos relacionados ao fornecimento desse serviço, bem como com o cenário de fim da concessão previsto para 2025. Com isso, já foi realizada a pesquisa de mercado para a venda dos ativos relacionados a cabos metálicos e a Recuperanda espera receber um montante de R$1,5 bilhão de reais com a venda de tais ativos como sucata de cobre, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês que no caso da sucata de cobre, o tratamento, né, que sempre foi dado aí, enfim, é como algo obsolente, né, sem serventia ou por obsolescência, né, que a gente fala, enfim. E isso daí, obsolescência econômica, isso daí a gente entende que não estaria nos valores lá de cima que nós calculamos, né, que nós vimos. Então, o que a gente percebe disso tudo, né, gente? A Oi, por ela ter sido uma super empresa, por ter sido, né, infelizmente já não é mais, obviamente carrega dentro dela um legado grande, né? Legado esse que, no caso aqui em específico, a gente está vendo nesses 11 bilhões de reais em valor de mercado dos seus bens imobilizados.
Obviamente, isso aqui existe toda uma questão aí regulatória, vinculados à concessão, aí a gente vai ter que ver como é que vai ser essa questão da migração da concessão para autorização, que até o presente momento não está decidido, porque tem a própria questão dos bens reversíveis, e isso daí também, a gente acaba que a venda, a comercialização desses imóveis, querendo ou não, acaba encontrando empecilhos numa recuperação judicial que ainda não está formalmente feita, né? Mas ao que tudo indica, formalmente, né, em vigor, mas ao que tudo indica, tudo isso será resolvido. E o que é tudo isso será resolvido? Muito provavelmente, né, teremos, junto ao Tribunal de Contas da União, a Anatel, a migração da concessão para autorização aí para o caso da Oi, e aí a Oi ela já vai se enquadrar naquela área lá de cima que eu comentei com vocês, que na verdade eu fiz, né, esse destaque, que é o seguinte, ó. Caso a adaptação para o sistema de autorização seja aprovada pela Anatel, e aqui não é só pela Anatel, né, também junto ao TCU, o regime de reversibilidade dos ativos previsto na concessão seria extinto, né, e aí não tem mais reversibilidade ao poder concedente, à União, e aí seriam o quê? De propriedade da autorizatária, da Oi, que deveria assumir os compromissos de investimentos e manutenção do serviço conforme acordado com a Anatel. Então é muito importante que ela já migre para o regime de autorização. Obviamente terão aí compromisso de investimentos e manutenção de serviço, conforme acordado com a Anatel, mas a reversibilidade desses ativos que eu comentei aqui com vocês, né, desses bens ativos aí da Oi, ele é extinto, né, ou seja, o regime de reversibilidade dos ativos previsto na concessão, ele é extinto, sendo agora de propriedade da autorizatária, que é isso que a gente espera que aconteça muito em breve junto a Oi, né? Então, para vocês verem como que a mudança do regime jurídico, né, da concessão para autorização vai mudar muita coisa na vida e na história da Oi, né? É algo fundamental que isso ocorra da melhor maneira possível, né, pessoal? Mas é isso aí. Então tá aí, gente. 11 bilhões de reais. Realmente é muito mais embaixo, né? Quando a gente fala o buraco da Oi, né, ou as questões da Oi, a questão deve ser analisada de uma maneira muito mais profunda. Porque isso aqui, na verdade, né, gente, todos esses números que a gente observa são reflexos de uma super empresa, uma super tele que foi no passado, mas que ainda deixa legados até hoje, e tá aí, né, uma parte desse legado. E olha que eu nem comentei da participação da Oi junto à Vital, nem comentei da participação da Oi em diversas empresas que ela participa, como Companhia de Seguros lá do Moçambique, a Conlurb, participa da Pago Soluções Financeiras, entre outras várias empresas e participações que ela tem por aí, né? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra, nem de venda e nem de manutenção de ativos. Meu muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço a todos vocês e continuamos firmes e fortes na Oi. Abraços, fui!